Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 18, que foi pronunciado, uma profecia dada por Jeremias, no começo do reinado de Jeoaquim. Dos filhos de Josias que reinaram, esse foi o primeiro deles, chamado Salum, reinou somente uns 3 meses, e o faraó levou ele embora para o Egito, e deixou no lugar esse Jeoaquim, que reinou durante 8 anos, e foi um rei mau. Talvez tenha sido uma das piores épocas desse período. Quando Nabucodonosor estava vindo pela segunda vez invadir Jerusalém, acalmar uma revolta nascente que começava lá, esse Jeoaquim morreu e o filho dele assumiu o trono, chamado Joaquim. Também ficou só uns 3 meses, porque Nabucodonosor veio lá, mandou seu exército, demonstrou poder, mostrou quem é que mandava, levou esse Joaquim embora e deixou um outro irmão desse Jeoaquim e do Salum, esse Joaquim que reinou 11 anos, deixou o último dos irmãos, chamado Zedequias, e ele reinou também 11 anos. Esse foi um rei fraco, que também reinou num período ruim. Mas esse rei Jeoaquim, ele não só viveu num período ruim, mas ele foi um rei ruim. Ele foi um rei que, recebendo uma carta de Jeremias, com profecias, com acusações de pecados, com convite ao arrependimento, ele ficou irado. E o texto diz que ele pegou o manuscrito, pegou o pergaminho, e ele cortou, e ele ficou cortando esse pergaminho. Talvez ele tinha alguma faca com ele, não devia ser algo muito grande, e a impressão que dá é que é uma ação contínua. Ele começou a cortar essa mensagem. Não satisfeito, ele jogou no fogo. E iniciou uma perseguição dura aí contra Jeremias. Jeremias teve que se mandar. E essa mensagem é dada aqui no começo do reinado de Jeoaquim. Na verdade, os capítulos 18 e 19, que abordam até o mesmo tema, o tema do oleiro. No capítulo 18, o oleiro está fazendo um vaso, ele está lidando com o barro flexível ainda, moldável. No capítulo 19, Jeremias já leva um vaso pronto. E chama o povo, quebra o vaso e fala: esse aqui é Judá. Vocês são um vaso quebrado. Desse modo, esses 2 capítulos que estão presentes na mesma época, no começo do reinado desse mau rei Jeoaquim, ou Jeoiaquim, dependendo se você lê no livro de Reis ou no livro de Crônicas, eles têm aí uma pequena diferencinha numa letra, mas é a mesma pessoa. Parece ser uma resposta a algo dito no capítulo 17, quando Jeremias também estava pregando nessa mesma época, e ele diz, o povo, na 17:5, ele diz: eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Parece que não só o rei era mau, mas o povo tremendamente endurecido, que diante da mensagem do Senhor, diante dos alertas, diante da repreensão, diante do caminho que eles deviam tomar para um arrependimento verdadeiro, diante da mensagem para restaurar a sua comunhão com o Senhor, a mensagem vinha junto com uma ameaça, e eles zombavam. O povo zombava dizendo: essas ameaças, e cadê que elas acontecem? Cadê? Você não diz que o Senhor vai acabar, vai derrubar a cidade? Então derruba. Cadê que não acontece nunca? Esse é o estado do povo nessa época. E é nesse contexto que essa mensagem vai ser dada. Nós poderíamos ler um texto bem grandão aqui, mas gastaríamos muito tempo. Então nós vamos ficar com os 6 primeiros versículos do capítulo 18 de Jeremias e vamos ver algumas ações de Deus ao convidar, mesmo um povo endurecido, convidar esse povo ao arrependimento. E era um convite real. E um convite que, independente das circunstâncias nacionais em que esse convite foi um convite feito para a nação de Israel, para a cidade de Jerusalém, independente dessas características. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós percebemos paralelos com as igrejas, como, por exemplo, o livro de Hebreus, batendo naquela tecla: se no dia de hoje você for impactado, parafraseando ali, for impactado pela palavra de Deus, for chamado a se arrepender, não endureça o seu coração. E foi escrito para uma igreja com um impacto pessoal.
a cada leitor. Impacto esse que vem sobre nós. No dia de hoje, no dia chamado hoje, não endureçam seu coração, como aqueles israelitas endureceram no dia que eles provocaram o Senhor. Então é esse mesmo tipo de chamado, apesar da dureza do povo. É impressionante a paciência de Deus. Depois de tanto tempo, com o mesmo profeta, com o mesmo povo, de profeta após profeta, mas o Senhor de novo traz palavra de juízo. O juízo vai acontecer. Mas, se vocês buscarem o Senhor com um coração verdadeiro, o Senhor vai perdoá-los e vai restaurá-los e vai dar uma nova forma a vocês, como esse oleiro fez. Tendo esse pano de fundo em mente, vamos olhar o texto. Jeremias 18, 1-6 diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E aí ele continua explicando, até o versículo 10, ele desenvolve esse pensamento, ele explica o que ele quer dizer. A seu tempo falaremos sobre isso também. Mas esse texto do barro nas mãos do oleiro, ele mostra 3 ações de Deus que visam a recuperação dos seus servos caídos. 3 ações do Senhor que visa a recuperação de servos caídos, independente do tamanho da queda. Isso aqui é surpreendente, é assustador, mas é também uma boa notícia. Só que junto com essa má notícia, vem uma má noticiazinha a galope atrás, porque a negação de aceitar esse convite tem consequências. Então, a primeira das ações do Senhor, nos versículos 1 e 2, é que ele chama a ouvir sua palavra. E esse chamado começou com Jeremias. Jeremias devia ouvir algo e transmitir aos outros. O que Jeremias ouvisse não ia ficar só para ele. Então, Jeremias ouvir a palavra do Senhor era o primeiro passo aqui para o povo todo ouvir a mesma mensagem. No final, era uma mensagem, era um convite para que o povo chegasse a ouvir o que Deus tinha a dizer nessa ocasião. Então, o versículo 1 diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias, aquela velha fórmula profética para mostrar que isso aqui não era da cabeça de Jeremias. Jeremias era um cara extrovertido, era um cara cheio de ideias novas, era um cara bem articulado nas palavras, então ele tinha uma mensagem a dizer. Não, os profetas não são pessoas excepcionais, criativas, e por causa disso suas palavras ficaram famosas e entraram na Bíblia. Não. Esses homens foram apenas veículos de algo que Deus revelou por meio deles aos seus ouvintes originais, e a partir deles a todos nós. Essa palavra chega a nós. Nós estamos no ano 2025, na zona norte de São Paulo, ouvindo uma mensagem dada aos judeus de Jerusalém, mais ou menos no ano 609 a.C., provavelmente. Por aí, um ano a mais, um ano a menos. Um ano a menos não, mas pelo menos um ano a mais podia ter acontecido, 608, nós estamos em 2025, do outro lado do calendário. Tem quase 3 milênios essa mensagem. E ela ainda fala conosco, porque ela não foi a intenção, a boa ideia, uma sacada boa de Jeremias, que foi tão bem colocada que ficou famosa e passou de boca em boca. Não, a palavra do Senhor veio a Jeremias, e isso aqui já nos chama a dar importância para esse texto. Ainda que o pregador é feinho, é carequinha, está com as barbinhas, os cabelinhos que sobraram brancos, não importa quem é o mensageiro, a mensagem tem uma fonte, que é o próprio Senhor, e por isso ela deve ser muito séria para nós. E Jeremias deu essa atenção, porque a ordem foi a seguinte: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras.
Então Jeremias que estava provavelmente ali na cidade, queria lugar melhor do que o templo. Deus podia falar, vai lá no templo, né? Meu local de habitação focal dentro do território de Israel, o local onde eu, em aliança com o meu povo, disse que ia habitar no meio deles, e isso ficou sendo em Jerusalém, e eu habito ali, vá até mim, e lá eu vou te falar. Ele não fala isso. É surpreendente, porque ele manda Jeremias ir num lugar tremendamente simples. É como se chamasse hoje um estudante de teologia para ter uma aula, sei lá, de doutorado, né? Como o pastor Marcos está aí ralando, estudando e lendo para aprender coisas mais profundas, coisas que ele ainda não atingiu, ainda não cavou o suficiente no texto bíblico, onde ele vai receber as ferramentas para fazer isso. Ele não recebe, Jeremias não recebe um convite de ir na biblioteca do seminário. Ele é convidado aí num canteiro de obras, na Zona Leste. Vai no canteiro de obras lá em Osasco. Eu posso falar, eu morei em Osasco. Minha família, eu só não nasci em Osasco, mas minha família morava lá. E eu também morei. Vai lá em Osasco e você vai lá no canteiro de obra, lá na periferia, e lá eu vou falar com você. Foi o que aconteceu com Jeremias. E aí é dito para ele, desce à casa do oleiro. Quando diz desce, aí o pessoal já dá aquela espiritualizada, tá vendo? Nós não podemos ficar no alto da nossa arrogância, temos que fazer o caminho o caminho de descer a nossa humildade. Tudo bem, você pode usar um paralelo, fazer uma analogia aqui e usar isso, mas a ideia só é porque a casa do oleiro tinha que ficar perto de água. E a água nunca está nos lugares altos. Então Jeremias teve que ir provavelmente essa olaria era também a morada do oleiro, e lá tinha argila, e lá porque tinha água, e tinha água para ele trabalhar e fazer o seu serviço. E Jeremias vai. É um caminho meio ruim, né? Não deve ser um lugar muito limpo, uma olaria. Não deve ser algo glorioso ir numa olaria. É mais bonito ir no templo, né? É mais bonito colocar uma boa túnica, ir ao templo e orar e lá receber uma revelação do Senhor. Agora, ir num lugar que tem água, que tem barro, que provavelmente seu pé vai sujar, a roupa vai sujar, mas ainda assim, é isso que o Senhor chama ele para fazer. E sabe o que ele faz? Ele vai. Jeremias aqui é o oposto do povo, que ouvindo dentro do templo, ouvindo dentro da cidade, ouvindo nas melhores condições, ouvia a palavra e rejeitava ela. O pregador vinha até eles e lhes passava as mensagens e eles rejeitavam. Aqui Jeremias é chamado a fazer um percursozinho, não devia ser tão próximo ali de onde ele estava. Ele tem que fazer esse percurso. Ele tem que ir para um lugar simples, um lugar feio, um lugar sujo, um lugar enlamaçado. Mas o Senhor falou, vá lá, ou lá eu vou te falar. E isso bastou para Jeremias. Isso nos lembra que a palavra de Deus deve ser algo caro demais para nós. Deve ser muito caro e deve compensar as dificuldades de ir atrás dela e de ouvi-la. Tem gente que vem de longe ouvir a pregação da palavra de Deus de manhã, de longe. É difícil. E está ficando mais difícil ainda. Eu lembro quando eu saía de Atibaia, em 45 minutos. Hoje foi diferente. Acho que o frio deixou todo mundo em casa. E eu cheguei aqui, eu cheguei aqui em 42 minutos. Mas deve ter uns 10 anos que isso não acontece. Muito tempo. Normalmente leva quase uma hora mais, muito trânsito. E na cidade? E na cidade, vocês sabem como está mais complicado. Como o caminho para a igreja, que era mais curtinho, era mais rápido, era mais fácil, ficou mais complicado. Então dá vontade de ficar onde está. Né? Falta de desculpa não tem. Falta de motivos não é. Mas o que vai ser dito na igreja, aqui eu estou tomando um exemplo apenas. O que vai ser exposto
no meio de um culto é a santa palavra do Senhor, é o que a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Não é o que Jeremias falou, porque ele achou melhor, o que o pastor fala e ele tem o gosto dele. O pastor tem que se preparar para falar a palavra que o Senhor disse aos mensageiros do passado. E isso vale a pena ir onde for. E não só isso, em casa. É difícil separar um tempo e abrir as escrituras e ler ela. É difícil comprar um bom livro. A literatura está tão cara, principalmente a boa. A ruim você acha de graça. Mas livros bons, é difícil pegar uns lá e tirar mais tempo. Além de ler a Bíblia, ler bons livros, estudar, aprender a palavra do Senhor, meditar nela. Mas o Senhor está convidando a ouvir a sua palavra. E quando nós damos importância a ela e temos um coração voltado aos ensinos do Senhor, a servir ao Senhor, a obedecer ao Senhor, a ter o desejo de conhecer a vontade do Senhor para servi-lo, então esse convite é aceito. No final, o ensino de Deus vai ser claro para quem está disposto a ouvir, quem aceita esse convite. Aqui eu estou fazendo um paralelo, uma analogia. Jeremias só foi chamado a um lugar onde ele ia ver algo ilustrativo para uma mensagem que ele ia receber. Mas há umas lembranças, há umas recordações disso, a partir da disposição de Jeremias. Pouquíssimas, talvez desse para contar nos dedos de uma mão, nesse tempo, pessoas que ouvissem a mesma coisa que Jeremias ouviu e atendessem. Desculpas não iam faltar, iam dizer, hoje está difícil, hoje eu não estou podendo, eu tenho que fazer outra coisa, eu estou ocupado, a minha cabeça está cheia. Jeremias largou tudo o que ele estava fazendo para ir ouvir o que o Senhor tinha para dizer. Que nós imitemos nisso Jeremias, sempre, sempre. Tem custos, envolve tempo, envolve esforço, envolve cansaço, mas é a palavra do Senhor que a gente ouve, e não um teatro semanal que fazemos, ou um exercício mental de pegar a palavra de Deus, uma meditação, deixa eu ficar lá nas minhas frasezinhas de Instagram motivacionais, e isso já basta. Ler é muito difícil, eu não sou bom com leitura, mas é a palavra do Senhor sendo dita. Quando nós abrimos o coração para ela e temos interesse por ela, nós vamos aprender do Senhor. E isso vai fazer diferença na nossa vida. E a partir da nossa vida vai fazer diferença na vida dos nossos familiares, que normalmente é um objetivo que temos. Nós oramos, Senhor, cuida da minha família. E aí o Senhor fala, tudo bem, eu vou cuidar. Então, ouça a minha palavra. Vá, desce à casa do oleiro e ouve a palavra que eu vou falar. Senhor, mas é que eu não estou podendo. Mas como é que você quer que eu abençoe? Eu estou respondendo a sua oração. Sabe como é que eu vou abençoar a sua casa? Ensinando a minha palavra para você e para a sua família. Mas é que meu filho tem que ir numa festinha. Então ore na festinha. Você me pediu para abençoar, para dirigir a sua família, a sua vida, a sua família. Então, atenda o meu convite. Essa é a minha resposta à sua oração. Você pede um prato, o prato chega e você diz, eu não quero. Não faça isso quando o assunto é a palavra de Deus. Não se desligue, não menospreze a pregação, a leitura, o ensino da palavra do Senhor. Em segundo lugar, a gente aprende que Deus molda com paciência. Os versículos 3 e 4 vão mostrar isso. E nisso é interessante, porque Jeremias é levado para a casa de um oleiro, e parece que a palavra não veio na hora, porque Jeremias ficou observando um tempo o trabalho desse oleiro, porque ele descreve o que ele viu. Não é um trabalhinho rápido. Deus levou ele para ver uma ilustração, e é interessante isso, porque parece que Deus faz essa ilustração várias vezes. Se a gente olhar assim no capítulo 13, eu não vou nem ler dos versículos 1 a 9, Deus fala assim para Jeremias, pega uma tira de couro, e cinge aí os seus lombos, ela faz um cinto, amarra aí, mas não molha esse couro, faz isso aí, põe aí no seu cinto, muito bem. Aí depois vem a palavra de Deus de novo, vá agora até o Eufrates
e coloque esse cinto numa fenda. Devia ser uma fenda próxima da água, né? Senão não faria sentido levar até o Eufrates. Só que o Eufrates ficava nos 800 quilômetros de Jerusalém. Neemias foi. Neemias, por que eu estou falando Neemias? Jeremias. É coisa que a gente vai ficando velho e vai ficando assim. Jeremias foi. Quanto tempo ele levou essa viagem? Quanto custou essa viagem? Mas Deus queria ilustrar uma mensagem. Podia só ensinar logo. Deus queria ilustrar essa mensagem. Mas tem o Jordão aqui. Deus queria ilustrar de um modo impactante. Ele foi andando até lá. Ele obedeceu, colocou esse cinto lá numa fenda. Ele deve ter ficado lá na umidade, próximo do Eufrates. Talvez a água tenha chegado lá, talvez só a umidade da região. E aí Jeremias voltou. E aí depois de muitos dias, ele diz, Deus mandou ele voltar lá. Aí pega o bom ônibus de novo. O ônibus é o pezão dele aqui, né? E volta lá para o Eufrates, pega aquele cinto. Chegou lá, Deus pergunta, como é que está esse cinto? Estava podre, estava estragado. Engraçado que é a mesma palavra do estragado desse vaso aqui, o barro se estragou na mão do oleiro. Né? E estava estragado. E aí Deus fala, Judá é assim para mim. É um cinto estragado. Um cinto que se estragou. Estava tudo bem. Até que ele se enamorou de povos estrangeiros, dos seus hábitos, das suas adorações, da sua imoralidade, e ele se estragou. No capítulo 19, depois desse 18 aqui, o tema do vaso do barro volta. E eu contei aqui a ilustração. Jeremias foi ordenado a levar um vaso em tal lugar, proferir uma mensagem, quebrar aquele vaso e dizer, Judá é que nem um vaso quebrado. Com isso a gente aprende que Deus tem interesse e trabalha no sentido de nos ensinar. Tudo isso parece muito esforço para pouco benefício. Mas o benefício é o nosso ensino, seja pelas palavras diretamente ditas pelo Senhor, porque essas ilustrações davam ensejo a uma mensagem direta e clara, ou seja, pela preparação a isso, por essa ilustração. É impressionante como uma ilustração fica na nossa mente, como ela ajuda a compreender uma mensagem, ajuda a sentir emocionalmente, internamente uma mensagem. A mensagem fica mais fácil, não só para a mente, mas para o coração. E o Senhor faz isso. Isso mostra que o Senhor quer nos ensinar. O que mostra que o convite do trecho passado, da lição anterior, deve ser atendido por nós. E lá Jeremias ficou um tempo, Deus deu um tempinho, e ele ficou observando o oleiro. O texto diz, descia à casa do oleiro, e ele estava entregue às obras sobre as rodas. As rodas mostram um torno. Tinha 2 tornos de confecção, de artesanato, com barro, por exemplo, no passado. Um era uma roda só, que a pessoa ia rodando com uma mão e modelando com outra. Esse se parece mais com aqueles discos usados por confeiteiros hoje. Você tem, Gi? Como é que chama aquilo lá? Como chama? Bailarina, é isso? Você roda, eu já usei, eu tenho uma. Você põe o bolo em cima, você põe a cobertura, e aí você gira, é devagar, né? É devagar e com pouca força. E aí você gira com uma mão e com algum instrumento você vai dando alguma forma. No Egito tinha muito disso. Quando ele fala aqui de 2 rodas, aqui o torno era diferente. Era uma roda embaixo maior, feita de pedra, com um eixo, uma roda maior em cima, onde era colocado o barro, e aí com o pé, né, o oleiro ia passando o pé, ia dando impulso na pedra com o pé, uma pedra pesada, ela pegava ali uma certa velocidade, e aí ele começava a trabalhar em cima, com o barro, o barro molhadinho. Então aí é parecido com vídeos que a gente vê na internet de pessoas que trabalham com artesanato, com barro. Então ele ia dando forma, e aí começava a diminuir a velocidade, pé de novo, né? Era um acelerador meio diferente, né? Mas funcionava. E foi o que Jeremias viu. E ele achou interessante o trabalho. No versículo 4 ele diz, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer outro vaso segundo lhe pareceu bem. Ele reparou que o oleiro vinha fazendo seus vasos. Ele deve ter visto alguns deles. Termina, põe lá no canto, pega mais
Um pedacinho de barro, faz de novo e começa. Parece que em algum momento esse trabalho deu em nada. O barro não ficou na estrutura, na forma que o oleiro quis dar. Talvez por hidratação ruim em alguma parte, talvez por algumas impurezas no meio do barro, ele não ficou na forma que o oleiro queria. O que o oleiro fez? Pegou, jogou fora e pegou outro. E começou. Não foi o que Jeremias viu. Ele viu esse oleiro amassando esse barro e começando de novo. E dando outra forma. A forma que ele queria. A forma que ele quis, então. Ele não estava preso a um projeto. Ele é um artista trabalhando com esse barro. O barro não deu certo no formato que o artista queria fazer. Não tem problema, eu amasso ele aqui de novo, e eu faço aquele formato de novo, ou faço outro. O oleiro não serve o barro é quem serve o oleiro, e ele faz isso segundo lhe parece bem. É claro que isso aqui é uma figura da qual é impossível a gente não associar Deus, desde a primeira vez que ele aparece como um oleiro. Quando na Bíblia Deus aparece como um oleiro pela primeira vez? No segundo capítulo da Bíblia, em Gênesis, quando Deus faz o homem do pó da terra. Do pó da terra ele faz um vaso. Ele molda um vaso e sopra nele fôlego de vida. Ele dá vida àquele vaso de barro. Então essa é a primeira vez que Deus aparece como um oleiro. Mas aqui, pelo uso dessa figura, que não aparece a primeira vez em Jeremias, Isaías usa essa figura várias vezes, 100 anos antes, a gente percebe que Deus continua sendo um oleiro. Agora, não criando a partir do barro, né? Criando um homem que não existia, mas agora lidando com a história, com a vida da humanidade que ele criou. E nesse sentido, nós somos esse tipo de barro também nas mãos do Senhor. Isaías, 100 anos antes, no capítulo 64, versículo 8, diz: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obras das Suas mãos. Ele olha para a vida deles naqueles dias, para Israel, para eles como pessoas, e fala: Senhor, o Senhor continua sendo oleiro, e nós continuamos sendo barro nas Suas mãos. Depois disso, basta orar: Senhor, nos modela conforme o Seu querer. E aqui tem uma boa notícia. E aqui tem uma mensagem de esperança. E fazia parte da intenção do Senhor transmitir essa mensagem a Judá, mesmo tão endurecido. Depois Deus vai falar: vocês, Israel, são esse barro na minha mão. Ou seja, vocês são um barro corrompido. Eu formei vocês numa forma linda, perfeita, mas a estrutura do barro de vocês não aceita essa forma. Eu modelo perfeitamente. Vocês bagunçam toda a forma no meio desse torno, e aquele vaso bonito vira uma pasta informe. Mas eu, como esse oleiro que Jeremias está vendo, posso pegar esse barro normalmente, reamassar ele, melhorar a forma dele, melhorar a estrutura, melhorar a hidratação, tirar impurezas. Eu posso fazer tudo isso e formar de novo esse barro. E essa é uma mensagem importante para nós, porque nós também somos barros que muitas vezes escapam da forma que o oleiro queria para nós. O oleiro nos ensina, o oleiro tem um moldezinho, e ele encosta esse moldezinho naquele barro, ou com suas mãos habilidosas ele dá aquela forma perfeita como um artista. Mas o nosso barro tem impureza, ou falta líquido, falta uma boa mistura, é demais de uma terra e ele perde a forma. A nossa esperança, então, é voltar para o torno desse oleiro e ele nos remodelar novamente. Ele pode fazer isso? Pode. Ele faz isso? Faz. Qual é o ingrediente que ele usa nessa nova modelagem? O arrependimento. A Bíblia diz que o Senhor não despreza o coração contrito.
Ao contrário, ele perdoa e refaz. E aqui tem nessa figura um convite para Israel. E um convite para nós também. E acreditem, irmãos, muita gente, apesar de parecer um convite óbvio, uma mensagem óbvia, muita gente desconhece essa mensagem. Eu sei porque eu vejo nos comentários dos nossos vídeos na internet, com muita frequência, raramente tem uma semana, que alguém em algum veículo, em alguma mídia social, em algum vídeo, não coloque sua preocupação como que um clamor, um pedido de ajuda, expondo o fato de que ele cometeu um pecado terrível. E que agora ele sente que Deus não vai mais perdoar ele, que ele se tornou inútil, que Deus não tem como restaurar. Deus fez assim uma obra direitinho com ele, mas ele desprezou isso aí. Ele desprezou e jogou tudo fora. E agora ele acredita não ter mais perdão para isso. E aí eu vou lá, sento. Tem muita mensagem boba eu nem respondo, nem pergunto. Mas essa não é uma mensagem boba. Esse é o desespero do coração de alguém que pecou e que acredita que não tem mais solução para eles. Alguns associam isso à perda de salvação. Agora eu perdi a salvação e para mim não tem mais esperança. E tem falsas igrejas que ensinam isso. Se você pecou, caiu da graça, é impossível renová-lo ao arrependimento. Fazendo uma leitura preguiçosa de Hebreus 6, né? Desconsiderando o pensamento do autor ao longo de todo o livro, principalmente no capítulo 10, onde ele mostra que essa mensagem era dada para um grupo onde crentes e incrédulos, era difícil separar eles ali. E por isso os incrédulos no meio daquele grupo vinham agindo de um jeito, se afastando da comunhão da igreja, se afastando da confissão da fé em Cristo, uma confissão falsa que eles fizeram, mas que para o ouvido de quem ouvia era verdadeira, de modo que as obras deles começavam a revelar o que eles tinham por dentro. Ao contrário, o apóstolo, a gente não sabe quem escreveu Hebreus, a igreja de Alexandria tinha certeza que era o apóstolo Paulo, mas é um consenso de que é impossível que ele tenha escrito uma carta tão diferente de tudo que ele escreveu, apesar da teologia dele estar lá. O que o escritor de Hebreus ensina é que cada um deve avaliar exatamente o que há dentro de si, né? Para saber, é uma fé verdadeira? Então permaneça. É uma fé falsa? Corra para o Senhor agora. Então, esse é um convite para nós também. Você pecou, você quebrou a cara no pecado, você ouviu a mensagem do Senhor, semana após semana, não deu importância para ela. E abandonou o caminho correto e pecou. Você sente que o Senhor reprovou sua atitude, sua ação? Tem aqui um convite dizendo, volte ao Senhor, volte para as rodas do oleiro. Volte contrito, arrependido para as rodas do oleiro. Ele não tem dificuldade nenhuma em remodelar aquilo de novo. Só que aí tem um alertazinho. Quando ele diz, ele remodela, né? Segundo bem lhe parecer, pode ser que ele remodele de outro jeito, né? Pode ser que um barro seja tão duro, tão ruim, que ele fala, eu estava fazendo um pote para jantares nobres, para serem postos na mesa, com uma comida espetacular, com um assado, numa mesa de um banquete. Eu estava fazendo isso, então era um vaso bonito, uma tigela, um pote maravilhoso. Mas esse barro insiste em não permanecer na forma, insiste em demonstrar fraqueza nas suas paredes. Então sabe o que eu vou fazer? Eu não vou abandonar ele, mas eu vou fazer um outro vaso. Um outro vaso que não vai exigir tanta beleza. Eu vou fazer um pote de lixo para a cozinha. Né? Então aí, tudo bem, a Bíblia fala que nós seremos julgados por nossas obras, e que alguns, ao serem julgados por essas obras, no tribunal de Cristo, vão passar como que pelo fogo. Não vai ter nada de bom para mostrar, a não ser a salvação que Cristo promoveu e concedeu por meio da sua graça, mediante a fé. Mas a pessoa não trabalhou, ela se tornou um barro ruim,
que serviu para fazer algo de uso menos honroso dentro de uma casa. Mas esse não é o fim do barro que na primeira modelagem se perde. O oleiro é hábil o suficiente para amassar ele e remodelar. Trazendo isso para a nossa questão espiritual, é o Senhor que é corações contritos, arrependidos de verdade, para que Ele restaure plenamente, não somente na sua comunhão, mas na comunhão do seu povo e com utilidade dentro da obra do Senhor. Então não abandone os caminhos do Senhor porque você pecou. Eu pequei, agora não tem mais esperança. Estava indo muito bem, até que eu fiz uma besteira, então agora me tornei inútil. Inútil só se você não quiser se arrepender. Só se você não quiser mudar o seu caminho. Só se você não quiser dar meia volta no caminho ruim que você estava seguindo. O Senhor é muito caprichoso para restaurar e reutilizar cada um dos seus servos. O seu amor faz isso. A sua graça faz isso. A sua misericórdia, o seu poder faz isso. E aqui tem mais um convite. O primeiro convite é: ouça a palavra do Senhor, com atenção, dando importância, com o coração aberto. Faça o esforço que for preciso, mas ouça a palavra do Senhor. Se ela for uma palavra que bater meio de lado no ouvido, coisas que você não quer ouvir, tire o que está na frente, quebrante o seu coração, ouça a palavra do Senhor, valorize e põe em prática. Em segundo lugar, volte-se para o Senhor. Se você pecou, se arrependa, volte-se para o Senhor, com coração contrito, e o Senhor é poderoso e habilidoso e generoso para remodelar esse vaso na melhor forma que somente Ele sabe fazer. Na mão do Senhor, nenhum fracasso é definitivo. Então essa é a nossa mensagem de esperança. E é surpreendente Ele dar essa mensagem para Israel a esse ponto, né? Nesse ponto, a gente percebe o Israel endurecido. Na verdade, sabe qual é a resposta de Israel? Não há esperança. Nós vamos ficar sendo assim mesmo como nós somos. Como pode? Ainda assim, esse é um convite genuíno. Que algumas pessoas aceitaram. Jeremias é um deles. Jeremias é um que dá ouvidos para a palavra do Senhor. Jeremias é alguém que foi aqui remodelado pela graça do Senhor, que dá valor para o Senhor, que tem uso para o Senhor. Mas esse convite de verdade não foi aceito pelo povo de Jerusalém. Infelizmente, também não é aceito por muitos de nós. Ou por acharem que agora não tem jeito, que Deus não vê mais importância para mim, subestimando a graça do Senhor, ou não tendo realmente vontade de querer voltar para aquele turno. Não, Senhor, já está assim mesmo. Esse negócio é muito chato, esse negócio de se arrepender, e é constrangedor, dá trabalho, é humilhante. Então vou ficar como estou. Aí, meu irmão, por sua conta e risco, o Senhor está convidando de fato ao arrependimento e a uma remodelagem de uma obra perfeita que Ele faz na nossa vida, na vida do seu povo, nos seus planos para a igreja, ainda que esses planos sejam misteriosos para nós. Alguns a gente entende com o tempo, outros a gente não entende nunca. Ainda assim, o Senhor é o oleiro da história, especialmente a história do seu povo, a história dos seus filhos. Nenhum fracasso é definitivo, por isso aceite esse convite. Em terceiro lugar, os versículos 5 e 6 mostram que Deus faz essa modelagem conforme seus planos. O versículo anterior já disse que o oleiro remodelava segundo bem lhe parecesse. Ele era o dono do barro. Ele não respondia ao barro. O barro não tinha direito de falar: por que você me fez assim? Paulo vai usar justamente essa figura lá em Romanos capítulo 9. E aqui ela está presente do mesmo jeito. Só que aqui ela traz mais uma vez um convite e uma ameaça. Essa mensagem pode ser uma mensagem de tremenda esperança de restauração. Mas se a pessoa não segue esse caminho, ela segue o outro. E nesse outro tem uma ameaça. O texto diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Aí parou a ilustração.
A ilustração acabou. A ilustração era Jeremias olhar o trabalho do oleiro e ver como é que ele fazia. Ele reaproveitava aqueles vasos que deram errado no seu torno. Aí Deus dá a sua mensagem. Agora a palavra de Deus finalmente chega. Ele chama aqui no comecinho do capítulo, no versículo 5, vem a palavra do Senhor. No versículo 6, a palavra é exposta. Vocês, Israel, são como esse barro, e eu sou o oleiro. Será que eu não tenho capacidade de fazer igualzinho esse oleiro fez com o barro, eu fazer com vocês? O barro perdeu a forma, o oleiro amassou ele, deu forma de novo. Na mão do oleiro não tem dificuldade. Quando Deus quis transmitir a esperança de restauração, ele fez de um modo ainda mais enfático, por exemplo, para Ezequiel. Naquele famoso capítulo, se eu não me lembro bem, o capítulo 33, que fala do vale de ossos secos. Era um vale cheio de ossos de pessoas mortas há muito tempo, estavam secos lá. De repente, esses ossos começam a se mover, e começam a se juntar, e começam a aparecer juntas, nervos, carne, pele, e ele forma um exército. E o Senhor fala, é desse jeito que eu posso fazer com Israel. Israel está abatido, está agora lá no cativeiro, mas eu vou restaurá-lo um dia. E ele dá uma visão impactante, uma visão do impossível. Um vale de ossos secos virá um exército de pessoas vivas. É impactante essa mensagem para dizer, um dia eu vou restaurar vocês. Agora, esse é um convite também impactante, mas um convite que tem uma aplicação mais imediata. Israel podia atender esse convite nesses dias. E é claro que não era para esse momento da história, essa restauração plena que Ezequiel viu no futuro, que é o cumprimento da nova aliança com o Senhor Jesus, vindo, reinando sobre Israel, reunindo eles de todos os países, e convertendo todos os israelitas, e reinando sobre o mundo a partir do seu reinado sobre Israel. De modo que Israel nunca mais se tornasse um povo rebelde. De modo que não haverá nenhum entre eles rebelde que precise ser convidado por outros, dizendo, vinde, conheçamos ao Senhor, porque todos conhecerão. Deus diz, porque eu vou perdoar os pecados deles. Isso aqui é uma aplicação no futuro, na vinda do Senhor. Mas esse aqui era um convite temporal. E aí o Senhor explica isso um pouquinho nos versículos seguintes. Nos versículos 7 a 10, ele fala o seguinte, quando eu falar para uma nação que eu vou destruir essa nação, e essa nação se arrepender e me obedecer e voltar para mim, eu deixo de fazer aquilo, eu deixo de cumprir aquela ameaça. É uma ameaça didática. Que nem o pai fala, não mexe aí, senão você vai ser disciplinado. E o filho fica lá, né? Não mexe aí, o filho fica testando o pai, né? Para ver até onde ele consegue dobrar a cana. Aí até que ele chega no ponto em que ele é corrigido. A ameaça no começo não era um decreto, era um convite à obediência. E essas ameaças aqui também são. Se eu disser para uma nação que eu vou puni-la, mas ela se arrepender, então eu deixo de fazer aquilo e eu abençoo ela e eu perdoo. Mas se eu disser que vou abençoar, vou edificar, vou plantar uma nação, e essa nação se endurecer diante de mim e não me obedecer, eu também deixo de dar essas bênçãos e, ao contrário, eu trago punição. É essa a mensagem para Israel. É como se ele passasse a bola. Vocês escolhem agora o que fazer. Aí a gente chega naquele campo, né? Se Deus é soberano, a gente não tem responsabilidade. Nós não sabemos como isso se processa na administração do Senhor, mas ele sempre coloca o homem como responsável por atender ou não os seus chamados, e os pune quando não atende os seus convites de perdão. Aqui é um chamado para Israel, se vocês se arrependerem, eu vou perdoá-los. E eu vou fazer igualzinho aquele oleiro fez. Ah, mas esse barro aqui não é bom. Confia em mim, o oleiro sou eu. O oleiro sou eu. Eu faço de novo. Eu só quero que vocês se voltem para mim. Se arrependam de seus pecados. Me sirvam, me obedeçam, me ouçam. Sejam meus servos de verdade.
o resto deixem comigo. Eu sou o oleiro, não somente habilidoso, mas amoroso, gracioso, misericordioso, poderoso, que chama vocês ao arrependimento e que perdoa os arrependidos, os contritos, os quebrantados de coração. O versículo 11 mostra essa aplicação nesse mesmo capítulo. Aí olha o que ele diz no versículo 11. Ora, pois, parece, cadê o João Mota? Não, parece coisa em português. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos homens de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eu estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Como ele dissesse, ó, o modo como vocês estão agindo está me fazendo colocar uma coisinha no forno. Agora a figura muda para forja, né? Talvez fosse o forno, talvez a mesma figura descreva o forno do oleiro. Né? Porque o modelo, o molde, o vaso que o oleiro fazia no torno, ele depois tinha que pôr num forno para ele, queimando no calor, adquirir resistência. Fala, eu estou ali com algo no forno, mas não está pronto ainda. Mas o que está no forno é mal. É mal. É o mal de vocês. É destruição. É punição. O que eu estou ali assando no forno, transmutando essa figura para culinária, o que eu tenho na minha assadeira é uma comida que é um plano contra vós. Eu estou formando um mal. E eu estou com planos terríveis para vocês, que vocês merecem, mas ainda não foi servido, está no forno. Aí ele continua, convertei-vos, pois, agora. Está lá no forno. Faz muito tempo, deu tempo de eu amassar, deu tempo de eu temperar, deu tempo de fermentar, porque eu mandei profeta após profeta, século após século, e vocês continuam endurecidos. Agora já está no forno. Está quase saindo. É quase a hora de eu servir essa comida. Convertam-se agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Como se ele dissesse, ó, está lá no forno, mas eu ainda não servi. Se vocês se converterem agora, aquilo nem sai do forno. Porque eu acabei de dizer para vocês, se eu disser um mal contra uma nação, e ela se converter, ela se arrepender, eu vou perdoar. Eu vou perdoar. Tudo aquilo que eu falei que eu ia fazer, que eu ia castigar, eu vou deixar de lado, e eu vou perdoar, e eu vou restaurar, e eu vou voltar vocês para o torno, eu vou modelar vocês de novo. Vocês têm toda a possibilidade de eu refazer a vida de vocês. Só tem um ingrediente que precisa, e o Senhor falou aqui, agora, pois, convertam-se. O que é esse convertam-se? Arrependam-se. Converter é uma conversão, a gente usa essa linguagem no trânsito. Conversão a 100 metros. Aí você já começa a orar, né? Não, vai ter ali, eu vou passar ali com meu parente incrédulo. Não é essa conversão. Você só vai pegar um retorno e vai voltar pelo caminho que veio. É isso que é uma conversão. Você estava andando num rumo, e aí você volta no caminho oposto. Você está no lado errado da estrada, mas tem aonde voltar. É isso que o Senhor está falando. Arrependam-se, mudem o caminho de vocês. Vocês eram rebeldes, eram pecadores, não davam importância para a minha palavra, me desprezavam, achavam que a minha palavra nunca ia se cumprir. Abandonem isso e me sirvam. Deixem o pecado de lado, me ouçam, voltem para o torno. Confiem em mim, aceitem esse perdão, aceitem ser perdoados, porque eu sou perdoador. Agora, com esse perdão, tenham uma nova vida, um novo modo de vida. Eu vou utilizar vocês de novo. Sabe aquele medo, eu já pequei, agora eu sou inútil nos planos de Deus? Só se você quiser continuar nesse caminho. Para nós, normalmente funciona assim. Nós que temos o coração mais duro, se alguém pisa na bola com a gente tem um jeito de matar a pessoa lá no fundo. Já viram aquele negócio? Não, eu perdoo, só não quero mais contato. Né? Tudo bem, a gente entende as dificuldades disso, mas isso mostra uma visão errada que a gente tem do perdão, uma visão errada que a gente tem de nós mesmos. Né? Se a pessoa pisou na bola comigo
uma, duas, três vezes, com quem ela acha que está fazendo isso? Né? Então aí Deus perdoa, mas eu não. Então é uma falha do nosso coração. E todos nós temos isso em alguma medida. Alguns têm mais dificuldade com isso, outros têm menos. Depende da situação. Tem situação que você não tem dificuldade, mas tem outras situações que é difícil. Mas o Senhor, que é a única pessoa digna o suficiente para dizer, sabe contra quem você pecou? Sabe contra quem você cometeu essa loucura? Contra mim. É Ele que se dispõe a perdoar e restaurar. E por incrível que pareça, o pecado nos torna tão estúpidos, tão tapados, tão sem noção da realidade, que a gente rejeita esse perdão. E a gente não acredita que Deus pode perdoar. Ou às vezes a gente nem quer entrar nesse caminho do perdão, ou porque ele vai levar alguns caminhos difíceis, é muita humilhação, tem que começar de novo, né? Ou porque a gente nem quer voltar, ou porque a rebeldia é tão grande que nem arrependimento houve. Aí o problema é outro. Não é não acreditar que Deus vai perdoar mediante o arrependimento, é nem ter o arrependimento, apesar de palavras que possam ser ditas da boca para fora. Mas os arrependidos são chamados a voltar para aquele torno. E uma lição que a gente pode tirar disso é que o vaso mais bonito é aquele que não resiste às mãos do oleiro. Ele pode dar um trabalhinho lá no começo, mas o oleiro tem experiência com isso. Ele sabe onde está o defeito, ele sabe tirar, ele sabe onde o barro não está homogêneo, ele sabe, é só o barro aceitar a mão dele. O barro voltar para o torno. E aí ele arruma. Ou seja, é uma mensagem de esperança. Há perdão para nós. Desde que a gente queira ser perdoado, não para continuar do mesmo jeito. Não aquela oração, me perdoa, Senhor, mas amanhã eu vou fazer de novo. Não, me perdoa pelo pecado que eu ainda vou cometer. Né? Tem gente que já se previne, né? Já pede perdão antes, porque vai cometer um pecado. Parece aquelas indulgências dos dias de Lutero. Alguém podia comprar uma indulgência, um perdão, pagando, óbvio, né? Caro, para um pecado que ele fosse cometer. Eu ouvi dizer que uma vez alguém pediu para o vendedor de indulgência uma indulgência para um pecado que ele ia cometer depois de um tempo. E era um pecado de um roubo. Ele ia roubar alguém de um bom valor. Alguém importante, então ia ficar caro. Né? Então o vendedor de indulgência vendeu, pôs o preço, o cara pagou e agora está perdoado. Aí passados uns dias ele veio e roubou o vendedor de indulgência, mas já estava perdoado. O cara não podia reclamar, o perdão já estava lá. Ele falava o quê? Na hora que cai a moeda no fundo lá do cofre da burra, a alma está perdoada. Tem espertões em todos. Né? Na guerra dos estelionatários, quem for estelionatário melhor leva o lucro. Né? Isso aqui não é assim. É um arrependimento de verdade. Mas tem também junto um alerta. O alerta de que rejeitar esse perdão traz consequências complicadas. Para os incrédulos, essa é uma mensagem de perdição. Se você não aceitou Jesus como seu Salvador, se você não entregou sua vida a Ele, se você não pediu perdão dos seus pecados, se você não clamou a Ele por transformação de vida, não abriu seu coração para Ele, não disse, Senhor, eu sou um pecador miserável e eu preciso do seu perdão. Se você não fez isso, é como as palavras que o Senhor disse, se eu disser que farei bem para uma nação, mas ela se endurecer, eu deixo de fazer esse bem que eu disse que tinha para ele, e trarei o mal. E ele fala para Israel, no forno está o mal assando. No forno está um plano terrível, tomando forma e tomando presa lá. A hora que eu servir, você não vai gostar. Vai ser o seu fim. Essa mensagem vale para você que ainda tem resistido. Você talvez pense, é legal, mas isso é uma visão. Essa não é a minha visão. 2 vezes esse texto diz, palavra do Senhor que veio a Jeremias. E depois diz, veio a minha palavra do Senhor. É o Senhor que revelou na sua palavra, para que você hoje ouvisse isso e fosse chamado ao arrependimento. Tem esperança para você, mas tanto tempo que eu rejeito essa mensagem, não importa. Jesus morreu por toda essa rebeldia sua que você teve no passado. Desde que
Hoje, você com o coração quebrantado, corra para o Senhor e diga: Senhor, me perdoe e me salva. Não há esperança para mim, a não ser no Senhor. Entra no meu coração, toma-me nas tuas mãos, me transforma numa nova criatura. Eu creio que o Senhor é Deus. Eu creio que o Senhor morreu no meu lugar para me salvar. Senhor, me perdoa, me salva, me transforma. Aí você vai para o torno e o Senhor vai fazer de você uma nova criatura. Para os crentes, algumas lições. Deus falou com Jeremias, Deus ainda fala. Lição: ouça, valorize, vá ouvir. Não deixe de estar presente nos cultos. Claro, a gente sabe que nem todo mundo pode estar em todos os cultos, mas os que pode, esteja mesmo. E quando estiver presente, esteja presente mesmo, ouvindo de coração aberto, não no Instagram, não no WhatsApp, não pensando na morte da bezerra. Esteja, ouça a palavra do Senhor. Aí eu vou usar a ilustração, a analogia lá. Desça do pedestal, da montanha, da arrogância, né? Eu não preciso ouvir. Né? Para que eu ouvi? Eu já ouço há tanto tempo. Desça disso aí, desça lá na casa do oleiro. Suje o pé e ouça a palavra do Senhor. Vai ser muito melhor, acredite. Segundo lugar, Deus ainda molda. Mesmo os moldes, os vasos quebrados podem ser refeitos. Entre nessa fila, volte para o torno, fala: Senhor, me perdoe desse pecado, me ajude. E entra nessa fila de verdade. Essa fila envolve não só sentar e assistir. Aqui a ilustração perde um pouco a conexão com os detalhes de como isso processa na vida cristã. Na vida cristã, é diferente do barro que só fica parado enquanto o Senhor modela. Na vida cristã, o modelar do Senhor envolve a nossa obediência, a nossa luta contra o pecado, ajudado pelo Senhor, guiado pelo Senhor, trabalhado pelo Senhor, mas envolve a nossa ação junto. Participe disso, entre nesse torno do Senhor. E finalmente, Deus ainda tem planos. Ele tem planos, ele lida com a história, com planos. Seja um vaso útil nas mãos do Senhor, seja um barro moldável, modelável, e Ele vai fazer algo bom de você, que vão servir aos seus planos. Ah, mas eu sou tão simples, isso não importa. Quer uma coisa mais simples do que um barro? Né? Alguém pode ter um pote de bronze, um pote de prata. Talvez as cortes reais mais caras tenha pote de ouro, que é um mais simples do que o barro. Mas o barro bem feitinho, bem bonito, conforme um artista sabe fazer, pode servir a mesma comida, talvez de um modo até mais honroso. Seja esse vaso, mas esteja para isso nas mãos desse oleiro, para ele modelar você mediante arrependimento, confissão de pecados, busca do Senhor, conversão de caminho, dependência do nosso Senhor. Se uma mensagem como essa que Jeremias passou para o povo de Israel não nos encher de esperança, de sermos remodelados na mão do Senhor, não tem mais o que fazer. Aí, e muita gente rejeita isso. Aí sobram as ameaças. Eu não gostaria de olhar para esse lado. Eu prefiro ficar com a esperança de ser melhorado a cada dia pelo Senhor. Por isso Paulo diz que, no último versículo de 2 Coríntios 3, que nós somos transformados de glória em glória na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada dia o Senhor vai modelando mais, dando as formas, na nossa vida, as formas do Senhor Jesus Cristo. Aceite essa forma, siga as instruções do Senhor, obedeça e Ele vai fazer isso com você. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela esperança que nós temos na Sua palavra, de termos vidas mais agradáveis ao Senhor. Como é difícil, Senhor, especialmente nos nossos dias, com tantas distrações, com tantos valores corrompidos, com tantas tentações, com tantos convites do mundo, com tanta coisa para fazer. Como é difícil servir ao Senhor. Como é difícil ouvir a sua voz. Como é difícil dar importância para a sua palavra. Nos arrependermos dos caminhos e sermos melhorados pelo Senhor. Sermos aperfeiçoados pelo Senhor. Sermos edificados pelo Senhor. Ainda assim, o Senhor continua nos convidando. Continua sendo paciente. Continua sendo gracioso. Continua sendo misericordioso. Continua nos
nos oferecendo uma edificação e um aperfeiçoamento da nossa vida, mediante o arrependimento, o conhecimento da sua palavra e o modelar que vem do Senhor no dia a dia em obediência, em serviço, em luta contra o pecado e dependência do Senhor. Nos ajuda nesse torno da vida espiritual, para que sejamos vasos cada vez mais valiosos para o Senhor, para a tua obra, para o anúncio do Evangelho do Senhor Jesus. Nós pedimos isso agradecidos em nome de Jesus. Amém.